Bom, esse vídeo é para relembrar o quinto clube brasileiro campeão da Libertadores da América. Esse clube brasileiro é um gigante, né, do Brasil, da América do Sul, do mundo. É o São Paulo Futebol Clube, né? O São Paulo tem uma história incrível na Libertadores, né? E graças ao São Paulo também nos anos 90, né, o São Paulo abriu os clubes brasileiros de ganhar Libertadores e ter aquela obsessão, né? Mudou muito isso aí nos anos 90, né? São Paulo do Tele Santana, né? São Paulo, 1992, né? Foi campeão brasileiro em 91, né? Com o Tele, né? E o São Paulo jogou em 92 a Libertadores. Tava no grupo Criciúma, né? De Santa Catarina. Foi uma grande surpresa daquela época, né? Em dois times da Bolívia, né? Estavam no grupo do São Paulo e do Criciúma, né? O Criciúma ganhou a Copa do Brasil, inclusive, né? 91, né? Em cima do Grêmio, né? Muitos sabem que foi o time que deu mais trabalho pro São Paulo, né? No primeiro título do São Paulo na Libertadores, né? E o Criciúma ficou até em primeiro do grupo, né? Meteu 3-0 no São Paulo e o São Paulo ganhou de 1-0 no Morumbi apertado, né? O São Paulo teve muita dificuldade assim, né? Contra eles. O São Paulo pegou nas oitavas de final o Nacional do Uruguai, né? O empate, uma vitória do São Paulo, né? Depois o São Paulo reencontrou de novo o Criciúma, né? De Santa Catarina, né? Foi 1-0 no Morumbi e 1-1 lá no Heriberto Ussi, né? Em Criciúma, um jogo muito difícil pro São Paulo e o São Paulo segurou o empate e foi para a semifinal, né, da Libertadores de 92 contra o Barcelona do Equador, né? Barcelona de Guayaquil, né? O São Paulo ganhou o primeiro jogo no Morumbi 3-0 e depois perdeu de 2-0 lá em Guayaquil. No saldo de gol, o São Paulo foi para a final, né? O São Paulo tinha um timaço, né? O Raí, jogando muita bola naquela época, né? Se eu não me engano, Antônio Cerezo tava naquela época, né? Então, o São Paulo é um time muito forte, assim, né? Com o Tere Santana, né? E, assim, era um time forte, mas teve algumas dificuldades naquela Libertadores. A primeira foi bem sofrida, né? Pro São Paulo, né? Pro torcedor do São Paulo, né? Em todo o Brasil, né? O São Paulo fez a final com o News Old Boys, né? Da Argentina, né? Time argentino, que sempre é complicado, sempre é pedreira, né? O São Paulo perdeu de 1-0 lá em Rosário, né? Na Argentina, né? E teve que reverter no Morumbi, né? No Morumbi lotado de pessoas ali. Um espetáculo o Morumbi, né? O São Paulo ganhou de 1-0, né? No tempo normal, né? Gol do Raí de pênalti, né? E o São Paulo venceu o News Old Boys nos pênaltis, né? Que o Zete foi o grande herói, né? Defendeu duas cobranças, né? E o São Paulo venceu nos pênaltis 3-2 e o São Paulo conquistou a sua primeira Libertadores, né? E o sexto clube brasileiro, né? Ganhando a Libertadores, né? Na história, né? E o São Paulo é um grande time, né? Na época, né? E conseguiu faturar essa conquista. E enfrentou grandes adversários no Criciúma, né? Que nem eu falei, é o que deu mais trabalho assim na história. Mata-mata pro São Paulo. E o São Paulo, né? Faturou. O São Paulo foi o segundo time grande, né? De São Paulo, né? Ganhou a Libertadores. Só o Santos tinha ganhado, né? Em São Paulo, né? A Libertadores, né? Dos times grandes, né? De São Paulo, né? E o São Paulo, né? Quebrou, né? Esse jejum, né? São Paulo já tinha título brasileiro, né? Na época, também nos anos 80, nos anos 70. É um dos clubes mais novos, né? Entre os gigantes do futebol brasileiro, né? Que nem o São Paulo, né? O São Paulo em 93 jogou a Libertadores, né? Como atual campeão. E na época entrava nas oitavas de final, né? O campeão da Libertadores, né? E o São Paulo enfrentou, curiosamente, né? O News Old Boys da Argentina, né? Finalista em 92 contra o São Paulo. O São Paulo perdeu 2-0 lá em Rosário, depois venceu por 4-0, né? Os destaques também por Raí e Palinha, né? E o São Paulo faturou, se classificou para as quartas de final, né? Contra o Flamengo, né? O Flamengo tinha ganhado o brasileiro na época, né? Foi um jogo, dois jogaços, São Paulo e Flamengo, né? O primeiro no Maracanã 1-1, depois o segundo jogo no Morumbi 2-0 pro São Paulo. Foi o único confronto de São Paulo e Flamengo, né? Na história da Libertadores até hoje, né? E o São Paulo, né? Brilhantemente, né? Um timaço. Chegou na semifinal da Libertadores contra o Cerro Porteño, né? Que foi um adversário duro pro São Paulo, né? Naquela semifinal, né? São Paulo ganhou de 1-0 no Morumbi, depois segurou o empate lá no Paraguai 0-0, né? Aí o São Paulo de novo, mais uma final de Libertadores, né? E contra a Universidade Católica do Chile, né? O São Paulo meteu uma goleada histórica no Morumbi, né? 5-1, né? Destaque por Raí, fez um golaço de letra, né?
E o São Paulo foi bem tranquilo lá para Santiago, no Chile, né? Perdeu de 2-0, mas não deixou escapar o título da Libertadores, o bicampeonato, né? O Raí ganha a taça do bi da Libertadores lá no Chile, né? E o São Paulo faturou a sua segunda Libertadores na história, né? E 2005 veio o tricampeonato, né? Depois de 12 anos, né? São Paulo, na época, tinha o Emerson Leão, que era treinador na fase de grupo, né? Depois veio o Paulo Autuori, né? São Paulo também é um grande time, tinha o Mineiro, tinha o Josué, tinha o Danilo jogando muita bola, né? Luizão, Amoroso, né? Um grande time que o São Paulo teve naquela época, né? E o São Paulo tava no grupo, tinha o Quilmes da Argentina, né? Que teve aquele polêmica lá, né, com o grafite, né? O São Paulo se classificou, teve 10 estrelas da Bolívia também, né? O São Paulo não teve muito. A Universidade do Chile também estava no grupo do São Paulo. O São Paulo ficou em primeiro do grupo, invicto, né? 3 vitórias e 3 empates, né? O São Paulo avançou em primeiro e o Emerson Leão deixou o São Paulo, né? Mesmo o São Paulo liderando, né? A chave e se classificando, o Emerson Leão saiu do São Paulo na época, né? E o Paulo Autuori assumiu o São Paulo no último jogo, na verdade, né? Da fase de grupo foi contra o The Strongest, que o São Paulo terminou em primeiro, se classificou e foi para as oitavas de final, né? Contra o rival, né? O Palmeiras, né? Vários confrontos teve São Paulo e Palmeiras na Libertadores, né? O São Paulo ganhou os 2 jogos contra o Palmeiras. O Cicinho fez um golaço no Parque Antártica. O segundo também no Morumbi ele fez um gol de falta. O Rogério Ceni de pênalti. O São Paulo ganhou de 2-0 e eliminou o Palmeiras, né? Naquela Libertadores, né? O Palmeiras tinha voltado à Série A do Brasileiro e fez uma grande campanha, né? Foi em quarta e jogou a Libertadores 2005, né? Aí teve no caminho o São Paulo, né? Foi um dos jogos bem difíceis também, né? O São Paulo teve esse clássico, né? Porque é um clássico, né? Contra o Palmeiras sempre é muito difícil, né? E o São Paulo, né? Tinha um time até melhor e foi merecidamente para as quartas de final, né? Enfrentou o Tigres do México, né? 4-0 no Morumbi, 2 gols do Roger Ceni, né? De falta, né? Foi um espetáculo, né? Aquele jogo, né? No Morumbi, né? Depois o segundo foi lá no México, né? O São Paulo perdeu 2-1, né? Mas no saldo de gol o São Paulo avançou. Foi a única derrota do São Paulo, né? Naquela Libertadores, né? 2005, né? Depois o São Paulo avançou, né, para a semifinal, um grande jogo, né, um clássico sul-americano, né, com o River Plate, né. O River Plate também é um timaço, um time de respeito, né, na América do Sul, né. E o São Paulo, né, um gigante também, né, do futebol brasileiro, mundial, né. O São Paulo ganhou o primeiro jogo no Morumbi 2-0, destaque pro Danilo, né. Jogou muita bola naquele dia, né, Luizão, né. E o São Paulo meteu 2-0 no River Plate, uma vitória importantíssima, né. O Amoroso jogou muita bola. Aí foi pro segundo jogo lá no Monumental de Núñez, né, em Buenos Aires. O São Paulo ganhou lá, né, na Argentina. E o São Paulo quebrou um tabu de nunca ter vencido na Argentina e quebrou esse tabu histórico, né? 3-2 pro São Paulo, um show do Amoroso, do Ed Carlos, Mineiro, Josué. E o São Paulo, né, merecidamente chegou na final da Libertadores depois de 11 anos, né? Tinha chegado em 94, né? Aí em 2005 o São Paulo teve uma final brasileira, né? A primeira na história, né? Da Libertadores. 2 times do mesmo país, né? Se enfrentando na final, né? E o adversário do São Paulo foi o Atlético Paranaense, né? O Furacão, né? O Atlético Paranaense de grandes campanhas, né? Foi vice-campeão brasileiro em 2004, né? E o São Paulo foi o quarto colocado no Brasileirão, né? Naquela época, né? Que o Santos ganhou, inclusive, né? Aí o São Paulo jogou o primeiro jogo lá no Beira-Rio, né, em Porto Alegre, porque o Atlético não foi impedido de jogar na Arena da Baixada por causa da capacidade de público, enfim, né, foi uma polêmica naquela época, né. E o jogo foi no Beira-Rio, né, 1-1, né, o primeiro jogo. O Aloysio fez o gol para o Atlético Paranaense, o Aloysio que depois foi pro São Paulo, né, o São Paulo foi tricampeão do mundo, né, no fim daquele ano, né. E o Aloysio estava no Atlético Paranaense, né. Abriu pra cá, depois o São Paulo empatou com o gol contra, né, do Durval, né. E o jogo foi 1-1 lá no Beira-Rio, o estádio do Internacional, né. Aí o segundo jogo lá no Morumbi, né? Uma festa da torcida impecável, um jogo histórico e inesquecível, né? O São Paulo teve até um jogo bem equilibrado no primeiro tempo, né? O Atlético Paranaense ainda perdeu um pênalti com o Fabrício, mas o São Paulo abriu um placar muito cedo, né? Fabão de cabeça, o Luizão fez gol, o Diego Tardelli, né? Sabe, o São Paulo massacrou o Atlético Paranaense no segundo tempo, né? E ganhou 4-0, né? E o Amoroso também fez um grande jogo, né? Partidaça, né? E o São Paulo merecidamente ganhou de 4-0, né? Foi tricampeão da Libertadores, né?
o primeiro clube brasileiro, né, a ser tricampeão da Libertadores foi o São Paulo, né? E o São Paulo tem muita tradição em Libertadores, né? E o São Paulo chegou em 6 finais, né, de Libertadores, vai destacar também, né? 6 finais, ao lado do Palmeiras também é o que mais chegou em finais de Libertadores. A primeira o São Paulo chegou na final em 1974, né? Perdeu pro Independiente da Argentina, o título, né? Empatou no Pacaembu e perdeu na Argentina, enfim. O São Paulo foi vice em 74. Depois o São Paulo foi vice em 94, né? Que foi tão um trauma, né, pro torcedor são paulino, né? A derrota pro Vélez, né, nos pênaltis, né? Seria o tricampeonato seguido, né? Seria inédito na história de um clube brasileiro, né? O São Paulo foi vice em 94. Era até um time melhor que do Vélez, né? Mas tinha o Chilavé na época, né? E o São Paulo já tava desfazendo aquele grande time, né? Na época também, né? E o São Paulo foi vice em 94, né? Merecia ter ganhado aquela Libertadores, né? O torcedor São Paulo até hoje lamenta, né? Aquela derrota, né? Nos pênaltis, né? E outra final que o São Paulo chegou, né? E foi vice foi em 2006, né? Ele era atual campeão em 2005 e perdeu o título pro Internacional de Porto Alegre, né? Outra final brasileira, né? Na Libertadores, né? Na segunda seguida, assim, o São Paulo foi vice, perdeu no Morumbi o primeiro jogo, depois empatou lá no Beira-Rio em Porto Alegre e ficou com vice, né? Mas o São Paulo tem muita tradição em Libertadores, é um dos clubes que mais participou, assim, de Libertadores, né? É um clube que eu admiro muito também na Libertadores, respeito muito a história do São Paulo, né? É um clube gigantesco, que eu tenho nome, respeito e carinho, né? Então esse vídeo eu gravo também e faço para a torcida São Paulina, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Das minhas análises e relembrando o tricampeonato da Libertadores do São Paulo de 92, 93 e 2005. Beleza? Um abraço aí à nação São Paulina em São Paulo, no estado, no Brasil todo, né? Tem muitos São Paulinos espalhados pelo Brasil, né? Um abraço para vocês, hein?